Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, Evangelho do dia 6 de julho, quinta-feira. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, que cenário intrigante e dramático ao mesmo tempo nós vemos em todo o contexto litúrgico no dia de hoje. Em primeiro, nós vemos que na primeira leitura, Abraão agora já tem o seu filho único, o seu filho Isaque. Mas na leitura de hoje, Abraão é surpreendido por um pedido de Deus. Deus pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho a ele. Que coisa! Vê se você compreende isso, Primeiro, depois de décadas sem ter filhos, Abraão e Sara recebem um filho de Deus de forma milagrosa. E agora, no cenário de hoje, nós vemos Deus pedir que Abraão sacrifique o seu filho a ele. O que será que esse contexto, essa história pode nos ensinar? Entre alguns detalhes, notemos assim de antemão a grande confiança que Abraão sempre depositou em Deus. Nos parece que desde o nascimento de Isaque, Abraão já sabia que esse filho foi doado por Deus. Aliás, se colocarmos ali a ferro e fogo, nós aprendemos claramente que toda vida é dom de Deus. Então, todos os filhos devem ganhar esta ótica. Todos os filhos foram doados por Deus. E por isso, então, este cenário nos faz pensar profundamente sobre isso. E além disso, pensar também no sacrifício que Abraão está fazendo. Olha só que Abraão ele confia tanto em Deus que está levando o seu filho para sacrifício. O que Deus pediu, Abraão está fazendo. E creio eu que é por este detalhe importantíssimo, a confiança abraâmica, é por este dado que na hora do sacrifício, então Deus providencia um outro animal para ser sacrificado no lugar do filho de Abraão. Que coisa fantástica, Quando nós confiamos a Deus em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis de prova, como Abraão está vivendo, então Deus ele já sabe o que vai fazer. Deus, primeiramente, ele testa, ele prova a nossa confiança a ele, porque Deus já sabe o que deve ser providenciado. Agora, notem que no Evangelho, algo bastante interessante também acontece, porque diz o cenário que Jesus está em um local, muitas pessoas, e ali aparecem alguns homens com uma outra pessoa paralítica em uma maca, E Jesus então repara que aquelas pessoas que estão levando aquele homem naquela maca têm uma grande confiança. Repare bem, o dado da confiança parece que perpassa a primeira leitura também agora no Evangelho. Outros homens
carregam uma pessoa paralítica, né? E Jesus, então, vendo a fé daquele homem, né? Cita isso no evangelho de hoje. Quando Jesus vê a fé daqueles homens, a confiança, né? Então, Jesus, em primeiro lugar, mostra, né, a essência da sua missão. Em primeiríssimo lugar, Jesus veio até a nossa vida, Jesus se encarnou no nosso meio para que nós pudéssemos ser reconciliados com o céu. Né? Então Jesus, ele mostra para todas aquelas pessoas que estão à volta dele a missão primária dele. Jesus perdoa os pecados daquele homem paralítico. Já é uma graça, é um bem gigantesco quando Jesus reconcilia esta ou aquela pessoa com o céu. Não deveríamos pedir mais nada a Jesus, somente isso, a nossa reconciliação com o céu. No entanto, aquele cenário diz que mais pessoas estavam naquela sinagoga e muitas pessoas duvidaram de que Jesus poderia, melhor dizendo, reconciliar aquela pessoa, ou partindo daquela pessoa, qualquer pessoa com o céu. Então, Jesus, conhecendo o pensamento maldoso de muitas pessoas que estavam lá presentes, Jesus então realiza uma grande cura na vida daquele homem paralítico. Então Jesus diz: olha, para que todos creiam que o Filho de Deus tem poder nesta terra para perdoar os pecados. Então Jesus diz ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e anda. E ali então, aquele homem, recebeu duas curas ao mesmo tempo. Em primeiro, a maior de todas, com certeza, Jesus curou a alma dele, reconciliou aquela pobre alma com o céu. E depois, para que muitas pessoas se convertessem e pudessem acreditar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, então Jesus concedeu a ele também a cura de sua paralisia. Aquele homem se levantou e saiu andando. Portanto, lembremos, com todo amor e carinho, devemos sempre confiar nas providências de Deus em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.